E agora a gente tem, para encerrar o nosso keynote, comentem aí no chat, gente, é a última palestra do Programaria Summit. A gente está muito animada para receber essa pessoa incrível. A gente vai continuar falando de temas importantes para a gente construir o mundo que a gente quer viver, né? E aí, que mundo será que é esse? Quais são as ideias que a gente tem que entrar em contato, fortalecer, aprender mais sobre, para que de fato a gente consiga ter uma vida plena, né? E o bem viver, que está até no título desse keynote que a gente trouxe, para todas as pessoas e para o planeta também, né? Então, tenho muita honra da gente ter conseguido trazer essa pessoa. Se você ainda não conhece Geni Nunes, por favor, siga nas redes sociais, no Instagram é @genipapos. Cada post que essa pessoa faz é um tapa com muito amor e vale muito a pena acompanhar, e a gente está muito feliz de trazer esse debate, esse assunto para fechar o Programaria Summit. Então, vocês já estão vendo aí na tela o nosso keynote de encerramento. Quero ouvir aí nos chats tá acabando. Mas fica aí que depois, Geni, ainda tem nosso show de encerramento e o bloco que eu prometi das lágrimas. Quero ver todo mundo chorando. Brincadeira. Vamos lá, então, nosso keynote de encerramento. A colonização não acabou. Ressignificar o pensamento para bem viver, né? A colonização continua atualizada e incidindo sobre todas as dimensões da vida humana e não humana. O trauma histórico da colonização, para ser elaborado e reparado, precisa antes ser nomeado e reconhecido. Vamos discutir, então, pistas de identificação de discursos e práticas colonialistas e meios possíveis de reparação, visando a construção de um mundo de bem viver. Incrível, né, gente? Então, já se prepara aí e vamos com tudo conhecer Geni Nunes, que ela é pesquisadora, doutoranda, né, da Federal de Santa Catarina, ativista anticolonial no movimento indígena Guarani. Ela possui mestrado em psicologia social e também é membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos. Então, é com muitas palmas para receber aqui no palco virtual do Programaria Summit, Geni Nunes. Vem para cá. Chegou, Geni! Que felicidade ter você aqui. Acho que não estamos te ouvindo. Vamos lá. Veja aí se seu microfone está aberto para a gente. Está me escutando agora? Ainda não? Não? Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo. Ainda não, Geni. Ainda não? Gente, os sons hoje estão, né? Querendo causar. Ainda não também, Geni. Veja, acho que a nossa produção pode te ajudar e orientar do fone. Tá bom. Vamos Deixa ver eu aqui. O que tá acontecendo. Enquanto isso, você já foi lá no Instagram seguir @genipapos? Faça esse favor a si mesmo, hein? Porque vale muito a pena seguir e entrar em contato com ideias de Geni. Foi? Vamos testar? Estão me escutando? Agora sim! Eba! Que felicidade! Primeiro, muito bem-vindo, Geni. É um prazer, de verdade, ter você aqui. A gente fica sempre muito feliz de conseguir trazer nomes de outras bolhas, né? Furar a bolha da tecnologia e entrar em contato com gente que está pensando e trazendo ideias tão incríveis. Então, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Estou muito contente de estar aqui. Boa tarde a todos. Peço licença, né, para fazer parte desse evento tão incrível. Estou aprendendo um monte. E meu nome é Geni Nunes, vou me apresentar então. Vamos lá. A minha pele é da cor da terra, marrom. Eu sou de média estatura para baixa. E eu sou uma pessoa indígena. Meus cabelos são lisos, castanho escuro. E eu estou usando um brilho labial roxo, e no meu cabelo tem um adorno de penas coloridas, brancas e verdes. Eu peço licença novamente, né? Queria reafirmar minha alegria de fazer parte desse espaço, parabenizar vocês pelo evento. Eu só imagino o tanto de trabalho que deve estar sendo construir algo tão gigante, né? E eu pensei nesse tema, né, em conjunto com vocês, para falar de colonização, mas também de contra-colonização, né? Então, não sei vocês, né, mas na minha formação na escola, eu aprendi que colonização era algo do passado, né, que já estaria finalizado lá em 1500,
e que a gente não teria nada a ver com isso no contemporâneo. E essa narrativa do tempo é o que faz com que a gente subestime a força contemporânea da violência colonial. E essa colonização, a que eu vou focar aqui hoje, ela também atinge a nossa vida do ponto de vista subjetivo, emocional. Então, pensar sobre isso, refletir sobre isso, afeta a qualidade do nosso trabalho, da nossa construção de família, da nossa construção política, a micro, a macro, né? Então, meu objetivo hoje, né, é falar um pouquinho sobre isso e lembrar, então, né, que nessas caravelas que vieram para cá, não vieram só, né, os invasores, vieram as ideias coloniais, e essas ideias perpassam a nossa vida até hoje, né? Então, eu tenho comentado que para combater essas violências é preciso reconhecê-las. E a ideia de Brasil, que a gente aprende na escola de novo, né, é uma ideia de que o Brasil teria sido, então, descoberto, né? E o que nós temos dito no movimento indígena é que o Brasil, ele não foi descoberto. E além dele ter sido invadido, ele foi inventado. Eu digo inventado porque essa ideia de uma nação que fala uma única língua, que tem no cristianismo a sua religião oficial, toda essa imagem de uma nação homogênea, ela se faz às custas do apagamento, do etnocídio, do racismo, da LGBTfobia, né? Então, essa narrativa única é algo que faz parte do que eu tenho chamado de sistema de monocultura. Então, assim como a monocultura da soja, ela é antagônica ao princípio da floresta, né, que é da diversidade, há um conjunto de sistema de monocultura. Então, tem a monocultura da sexualidade, no monossexismo, tem a monocultura da fé, no monoteísmo cristão, tem a monocultura dos afetos, na monogamia, né? Então, esse par binário, né, desse sistema da monocultura empobrece a nossa forma de lidar com o nosso próprio corpo, com as nossas relações com o mundo. E nesses espaços hegemônicos, né, é muito comum que venha a narrativa do desenvolvimento, né? Desenvolvimento atrelado a um certo projeto capitalista, colonial, que cria um afastamento da terra. Então, a palavra desenvolvimento, né, a gente pensa pelo seu prefixo ali, no sentido de se afastar do envolvimento. E diante de uma luta contra-colonial, contra a colonização, o que nós pensamos é o contrário, não em se desenvolver, mas em se envolver. De que forma que a gente se envolve com o nosso próprio corpo, com as outras pessoas, com os demais seres, né? E dentro dessas perspectivas da não binarização, porque o mundo colonial ele divide tudo em dois, né? Azul ou rosa, humano ou animal, civilizado ou selvagem, desenvolvido ou subdesenvolvido, primeiro e terceiro mundo, né? Então, nessa perspectiva, eu tenho trabalhado a noção de reflorestamento, e reflorestamento, inclusive, da nossa imaginação, porque esse sistema colonial, ele rouba de nós, inclusive, a nossa criatividade, a nossa possibilidade de sonhar de outras formas para além desses enquadramentos, né? Eu acho que o espaço aqui de vocês é um exemplo também, né, dessa ousadia que é necessária para que a gente consiga sonhar e realizar para além desse enquadramento binarista e simplificador do mundo, né? Então, eu me entendo como uma pessoa não binária, também, não só no sentido do gênero, mas no sentido de que todo binarismo empobrece o mundo, inclusive o binarismo do gênero, né? Então, eu vou ler para vocês um poema. Essa fala vai ter bastantes poemas que eu acompanhei, né, a programação, já teve vários outros debates, e eu queria que a minha fala, mais no final, trouxesse esse abraço também com a poesia para vocês, né? Então, eu vou ler para vocês esse poema para explicar, através dessa linguagem, como que eu entendo, né, a não binariedade. Minha inteligência não é feminina nem masculina. Minhas orelhas não são femininas nem masculinas. Nenhum órgão do meu corpo tem gênero, nem meu fígado, nem meus rins, nem meu coração, nem minha bunda ou vagina. O vento cuida de nós, os rios matam nossa sede, a terra nos abraça e nos cuida, e nem por isso o cuidado é feminino ou masculino. Os rios também têm curvas e nem por isso são mulheres. A terra florescendo, a chuva caindo, não são mulheres nem homens.
Da mesma forma que um raio não é mulher, nem uma borboleta é homem, o binário do gênero nos descreve muito mal. Quando dizem que só o humano pode ser homem ou mulher, querem dizer que ou se é humano ou se é bicho. E elogiam o humano humanizado porque veem a bicho como ofensa. Parece animal, dizem a quem não veem como civilizado. E é dessa hierarquia do humano entre si e os demais seres que decorrem todas as violências. Se o mundo colonial nos vê e nos classifica sob seus critérios, não será por isso que tomarei como saudáveis suas regras. O folclore de gênero não faz sentido para mim, nem sua mitologia de dizer que a cor rosa do céu é cor de mulher e o azul do mar é cor de homem. Cuidado, afeto, sensibilidade, força, inteligência, tudo isso existe no mundo e não é coisa de mulher nem de homem. Ser humano não significa ser um dentre muitos bichos, mas na lógica colonial, o principal, o não bicho, o melhor. E isso é precisamente o que eu não sou, o que não somos. Quando nós falamos no movimento indígena do corpo como um território, nós queremos dizer que a nossa vida também faz parte da terra. Nós não somos donos da terra, mas nós somos a própria terra, fazemos parte dela. E assim como a terra é explorada pelo agronegócio e por tantas outras violências do ecocídio, a terra fica cansada, exausta, porque ela também é vida, porque ela também é viva. E diante disso, uma reflexão que eu queria trazer é que assim como a terra não consegue ser criativa, produtiva e florescer quando ela está machucada, né, dessa forma explorada, também o nosso corpo território precisa do descanso para ter a capacidade de criar, de florescer, de sorrir, né? Então, a cura da terra também é a cura do nosso próprio território, porque há uma relação, né, de continuidade e codependência. Agora mesmo, né, nós estamos respirando e a gente não sabe onde que começa e onde que termina o nosso corpo. Se o ar passa por ele, se o alimento, se a água tornam possíveis as nossas vidas, nossos parentes vão muito além de quem tem o mesmo sangue que nós, né? E aí eu tenho pensado essa noção, né, porque o mundo colonial, ele coloca as suas verdades sobre nós como se elas fossem universais. E é importante que a gente perceba o quanto que isso é uma ficção para que seja possível o combate dessas narrativas, né? Então, o autocentramento do mundo colonial faz com que o homem cis hétero branco seja colocado como o ponto de partida e de chegada de tudo, o gênesis e o apocalipse do mundo, né? E de centrar desse lugar nos faz criar movimentos a partir dos nossos próprios termos. E, de novo, eu acho que esse evento, né, essa organização, esse trabalho é uma forma de criação coletiva em que a referência não seja, né, o ponto de partida não seja essa referência do homem cis hétero branco, né? E a partir do momento que essa referência é descentrada, nós conseguimos, então, abrir espaço para a criação daquilo que faz sentido para nós, né? E aí eu tenho comentado, né, que esse mundo colonial, ele tem um certo terraplanismo subjetivo. Ele coloca no centro o humano, e esse humano com H maiúsculo, né, sobre todas as outras coisas. E para produzir o bem viver, a saúde coletiva, é importante que nós exercitemos o descentramento, a ideia de que nem tudo gira em torno de nós, que nós não somos o principal, nem o mais importante, nem o melhor, e que nós somos apenas parte. E ser parte é gigante, e ser parte é imenso, né? Não é pouca coisa. Eu até lembro dos filmes estadunidenses, né, desses de super-herói, que aparece sempre o super, né, o sobrenatural. O que essa palavra traz, né? Sobrenatural seria aquilo que está sobre a natureza, acima dela, superior a ela. E para nós indígenas, não existe nada sobrenatural, não existe nada que esteja acima da natureza. E a gente não busca, né, no céu a salvação, porque o nosso alimento está embaixo, né, está na terra. Então, se não há um sobrenatural, é muito fundamental, né, que nós construamos uma possibilidade de convivência em que
possamos acolher o nosso tamanho. E o que eu quero dizer com isso é que duas das grandes feridas do nosso tempo dizem respeito à forma de lidar com o próprio tempo. Então, a gente tem, por exemplo, a depressão como uma das grandes dores desse tempo, que tem a ver, né, com uma certa estagnação, uma dificuldade de movimento. Nós temos também a ansiedade, que tem na sua centralidade a questão do tempo, né, de um tempo que é acelerado, um tempo que é atrasado, né, e de como que isso nos adoece. E o desafio, né, que eu trago aqui também para a gente pensar junto, é como construir uma relação outra com o tempo, que produza saúde, em vez desta, né, que nós vivemos, que produz essa doença. E aí essa noção de sobrenatural, super-homem, né, aparece nos filmes, estava comentando, é hiperalongado, ou é gigante, ou é super rápido, né? É como se a satisfação e a alegria estivesse na gente ser maior, melhor, mais rápido do que os outros seres. E aí o que eu tenho dito, né, é que não falta nada em nenhum ser, né? E aí eu até dou de exemplo assim a lesma ou a tartaruga, que elas não são lentas, elas não são devagar. A tartaruga não caminha no mesmo ritmo que um pássaro voa, porque ela não é um pássaro. Nem um pássaro nada no mesmo ritmo que o tubarão, né? Porque não é essa a sua casa. Então, essa dor da comparação que perpassa muitas vezes nossa relação de trabalho, que perpassa toda essa lógica capitalista, faz com que a gente acredite que nos falta algo, ou que nos falta, ou que nos sobra, que é sempre pouca coisa a natureza, né? Que a gente precisa sempre do sobrenatural. E aí acolher a nossa pequenez nisso tudo é parte da gente conseguir elaborar essa ferida que a colonização colocou sobre nós, né? Então, esse abraço, né, esse acolhimento ao nosso tamanho, faz com que nós lidemos de uma outra forma com o nosso ritmo, com o ritmo do nosso afeto, com o ritmo do nosso entendimento, com o ritmo do nosso aprendizado, tentando, então, né, trabalhar na desconstrução dessas ameaças políticas, simbólicas, econômicas, que esse sistema todo o tempo nos apregoa, de que a única forma da gente se sentir amado, na monogamia, por exemplo, né, não é a gente ser amado, é outra pessoa não ser amada. Então a gente começa a se definir não pela saúde que a gente recebe de um vínculo, mas pelo tanto que os outros não têm afeto, desejo, paixão, encanto, né? Então o bem viver, ele vai ao contrário, né? Ele vai em outra direção dessa narrativa que a gente aprendeu de que a única forma da gente se sentir amado, respeitado, de se sentir acolhido, né, é ser exclusivo. Essa ideia, né, do VIP, do exclusivo, de que só alguns entram, essa ideia do próprio vestibular, né, que tem poucas vagas, e explodir isso, essa ideia do coletivo mesmo, como essa alegria que é partilhada e que não está circunscrita, né, a essa noção de que só vale aquilo que só eu tenho, né, só tem alegria se só eu for amado, se só eu for respeitado, se só eu tiver oportunidade, né, que eu sinto que também é uma preocupação, né, que vocês têm aqui, em ter esse cuidado, né, em amplificar, em abrir mais portas, em tornar coletiva a alegria e a oportunidade, né. E aí, seguindo, então, esse debate, a forma da gente lidar, né, com a comparação que eu estava falando antes, né, esse super-humano, super-natural e tudo mais, ela nos faz imaginar, né, que há uma falta em nós, né, como eu estava falando, e que a nossa alegria e a nossa força deve ser sempre utilizada para alimentar essa máquina que faz o mundo colonial continuar caminhando, né? E aí, nós, pessoas racializadas, frequentemente escutamos ao longo da vida que nós somos muito fortes, que nós aguentamos muita coisa, que nós temos capacidade de resiliência, e vem sempre num discurso, né, do quanto de dor que a gente é capaz de aguentar. E aí o convite que eu queria trazer hoje é para a gente observar de uma outra forma essas narrativas. E aí eu queria ler um outro poema para vocês, que é o seguinte: eu sou forte,
mas não queria usar minha força apenas para aguentar sofrimento. Queria usá-la para o tanto de alegria que desejo viver. Se sou resiliente, queria poder utilizar essa habilidade para me adaptar a mudanças maravilhosas. Eu aguento muita coisa, mas queria aguentar a ternura dos filhotes, a beleza das manhãs, o doce das frutas. Eu suporto e acolho muito, mas queria também dar suporte à alegria de minhas amigas. E se sou paciente, queria ter a paciência de uma espera saltitante. Eu amo muito, mas não queria que provar isso implicasse em aguentar sofrimento, renúncia ou sacrifício. Provo que amo, festejando a vida e a autonomia. Provo que amo, afirmando quem e como sou. Força, paciência, amor, resistência. Me recuso a aceitar que todas as habilidades do meu corpo, território, servem à dor e ao sofrimento. As lutas são pela vida e pela alegria, muito mais do que contra qualquer outra coisa. E é por isso, né, que a gente colocou a questão do bem viver, porque se a nossa luta, o nosso caminho no mundo se faz só contra algo, nosso caminho se torna muito ressentido, muito amargo. Então, para além de identificar aquilo contra o qual a gente luta, é importante entender, reconhecer aquilo pelo qual nós lutamos a favor, né? Aquilo que brilha nosso olho, aquilo que ilumina nosso caminho, e não só centralizar nossa vida na dor, né? E como lembra o cacique do povo do Pinambá, né, cacique Babau, ele disse que o que mata nossos sorrisos, né, o que mata nossos adversários é o sorriso. Então, a nossa alegria também é uma arma de guerra, né, e é possível e necessário que nosso caminho se construa também, né, na utilização da nossa força, da nossa resistência, para aquilo de potência e de expansão que nosso corpo nos permite, né. E para ir finalizando, né, para escutar também vocês, né, e ver se tem questões, eu queria finalizar, né, concluindo esse poema, dizendo que tenho em mim todas as idades do mundo. Se a maior parte do meu corpo é água, eu também sou rio. Se só existo, se respiro, também sou vento. Os trilhões de micro-organismos que convivem em mim, que convivem em nós, não me deixam reivindicar uma autoria individual da existência, nem o mérito dela. Com quantos milhões de seres se faz nosso sorriso, nossas lágrimas, nosso gozo? A cada vez que vejo o pôr do sol, a chuva, festejo a lembrança de saber que eu também sou parte do sol, da chuva, da terra. E é por isso que toda vez que machucamos a terra, é também uma autodestruição. Reconstruo a minha autoestima, não mais me envergonhando de me parecer com os outros bichos, mas amando meus parentes não humanos. E adoraria ouvir, puxou a cara do rio, é o mar escrito, é igualzinho uma árvore. Isso que quero ouvir e lembrar, com lágrima nos olhos, as mesmas que orvalham as folhas, recupero e retomo meu direito de estar aqui, convivendo e me envolvendo nos fios que tornam nosso planeta casa, um lugar do qual somos parte. Não somos centro, não somos começo e nem fim. E ser pequeno, ser parte, já é imenso. E abraçando isso, que eu trago esse convite, né, para lembrar que a nossa vida, ela se repete, assim como a chuva se repete, o sol se repete. As nossas dores também têm esse processo que precisam de acolhimento, mas não é um acolhimento de um dia, é um acolhimento de uma vida toda, porque vem de muito antes de nós e vai continuar muito depois. E é por isso que essa pressa, né, essa pressa temporal, ela adoece, né, as nossas formas de conexão com o mundo. E, e eu queria encerrar, né, lembrando que em algum momento, né, da nossa vida, nós seremos, né, nós nos tornaremos, né, minhoca, terra, formiga, e não há nenhuma vergonha em ser parte, porque ser parte é infinito. Muito obrigada.
Geni, o que dizer? Nossa, eu tô arrepiada. Muito, 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 muito obrigada. Tá todo mundo no chat aqui. Precisamos imprimir essa palestra de Geni para poder espalhar para todo mundo. Programaria, por favor, coloca, disponibiliza esse conteúdo, todo mundo. E acho que você traz uma paz, né? E na sua fala, na poesia, é um abraço mesmo, assim, né? Como trazer ideias tão potentes que fazem a gente tipo, se provocar a sair do lugar, né, e se reposicionar. E, poxa, nunca parei para pensar nisso, mas com um abraço, com um acolhimento muito bonito, assim, com muito afeto. Então, queria te agradecer. Tem algumas questões aqui, mas se você tiver, pode mandar aí, gente, para a Geni. Mas a gente quis trazer Geni, né, porque tem essa perspectiva anticolonial, conversa muito com o porquê a gente quer trazer uma tecnologia diversa, né? A tecnologia é esse lugar binário, justamente, que coloca o homem branco, cis, hétero como centro, como régua, né? Como medida de todas as coisas. E aí tudo aquilo que difere é o outro, né? E o outro, num contexto de dominação, o outro se torna um inimigo, né? Um outro é alguém que não merece o mesmo espaço, que é o diferente, né? E essa é a experiência que muitas das pessoas que estão nos vendo tem no mercado de tecnologia, né? Uma experiência que muitas vezes é hostil, uma experiência, a gente trouxe a professora Silvane, né, que fez o prefácio do Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, e ela fala sobre isso, né, sobre como a gente consegue construir espaços em que a gente possa ser inteire, né, em que a gente não precise fazer caber, né, dentro da lógica que a gente está ocupando. Então, é muito, muito incrível poder conectar essas ideias todas, assim, né, e poder trazer essa reflexão, né, para esse público que está assistindo, e trazer isso que quando a gente fala de tecnologia, parece que é tudo, né, máquina, tudo fios, eletricidade, e aí nem combina, né, para falar de natureza, falar de terra, né, falar de onde viemos para onde vamos, assim, né, nesse sentido que você trouxe das minhocas, né, e dessa questão, e acho que é muito legal a gente lembrar que a gente é corpo também, que a gente é parte, assim. Então eu fui anotando várias questões aqui, várias frases, né, e ser parte é muito, já é infinito, né, já é algo grandioso. E aí eu queria primeiro fazer uma pergunta de logística aí, se os seus poemas estão disponíveis em algum lugar, porque todo mundo quer consultar, onde que a gente conseguiria encontrar, ou se você poderia passar para a gente compartilhar com o público. Primeiro queríamos, todo mundo aqui está perguntando, preciso desses poemas, onde que a gente acha esses poemas, Geni? Oh, bem, obrigada pelo carinho. Fico feliz que tenha feito sentido, né? Que tenha coado. Alguns desses poemas eu compartilhei no Instagram, outros ainda não estão divulgados, mas eu posso encaminhar por e-mail, quem sabe, né? E depois vocês partilham com as demais pessoas. Sim, tá todo mundo aqui muito. Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou. Virou até uma entrevista aqui. Geni tem livro? Queremos livro de Geni. E agora, finalizando a tese, ainda não me dediquei como gostaria, mas eu tenho publicações, né, em um livro coletânea que foi lançado ano passado, que chama Não Monogamia LGBT, Pensamento e Arte Livres, que eu fiz parte da equipe de curadoria, né, e é uma obra que eu tenho muito carinho, e que está disponível também, né, para quem quiser, que tiver interesse. É um tema que eu discuto bastante, né, e eu sempre digo que eu sou contra toda monocultura, né, então essa é uma delas que eu pesquiso e investigo, e que faz parte do meu trabalho. Muito legal. Geni também dá cursos, né? Você estava num curso agora, inclusive, não é, Geni? Tinha uma formação. Eu falei, eu quero muito participar, mas é no dia do Summit, não vou conseguir, mas na próxima estarei lá. Geni, eu queria muito, muito te agradecer pela tua generosidade em estar aqui com a gente, em compartilhar as suas ideias, os teus poemas, a tua sensibilidade, a tua potência também, porque realmente a gente estava aqui te ouvindo nos bastidores, falando, meu Deus do céu, que pessoa incrível. Várias pessoas me mandando mensagem, obrigada
obrigada por ter trazido o Geni para encerrar o Summit. Acho que a gente não podia ter feito melhor escolha, assim, de terminar refletindo, de fato, sobre que mundo que a gente quer construir, né? Como a gente lida com a gente mesmo, quais são os nossos sonhos, né? Como a gente entra em contato com essas construções. Então, muito, 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 muito obrigada por ter feito parte aqui do Programaria Summit. Boa noite, fique bem. Espero que a gente se encontre num futuro. Um abraço a todos, foi uma alegria estar com vocês. Até breve. Até.